Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos de volta. Essa é a nossa quarta aula de ciências da nossa semana, de 15 a 19 de fevereiro. Então, vamos continuar fazendo uma revisão do que a gente já vinha falando nas aulas anteriores. Então, a nossa habilidade ela permanece a mesma, reconhecer as mudanças de estado físico da água, estabelecendo relação com o ciclo hidrológico e suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, na produção tecnológica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas em diferentes escalas, local, regional e nacional. Espero que vocês assistam e tirem as dúvidas hoje com a nossa revisão. Então, retomando, né? Falamos um pouco sobre a relação da água com o ser humano. Nós utilizamos a água praticamente em tudo na nossa vida, né? Seja para hidratar o nosso corpo, para manter as funções vitais do nosso organismo, para nos hidratar e, né, evitar a nossa sede. E também nós utilizamos a água para a nossa higiene, lavar as mãos, lavar os alimentos, limpar a casa, etc. Também falamos da importância da água nas atividades humanas, né? Todas as atividades que nós realizamos, seja na indústria, na agricultura, na geração de energia elétrica, para o uso animal, para o abastecimento urbano e rural e também em outras atividades como mineração, termoelétrica e também na irrigação e na agricultura. Também falamos da água para a produção de alimentos, então nós vimos que as indústrias, né, e o setor da agricultura, eles consomem uma grande quantidade de água, né? Vimos também que nos Estados Unidos, um habitante consome por dia uma quantidade muito elevada de água e também vimos que em alguns países da África, esse consumo por habitante por dia, ele é muito pequeno, não é isso? Aqui nós vemos alguns países, a comparação, né, do uso de água, tá? Então, nós podemos ver aqui que os Estados Unidos, eles são os campeões em consumo. E o Brasil também não fica muito atrás, tá? A nossa quantidade por dia é muito elevada. Então, segundo a ONU, 110 litros por dia é a média ideal para atender às necessidades do consumo e de higiene de uma pessoa. Falamos também como nós podemos obter água potável. Então, nós vimos que a água, para ela estar potável, para ela estar própria para o consumo humano, ela deve passar por uma rede de tratamento, né? Algumas etapas. Então, ela é retirada, ela é captada de um rio, de uma represa, ela entra no primeiro tanque, onde vai ser retirado as partículas maiores, mais sólidas dessa água, como galhos, folhas, pedaços de alimentos, enfim. Depois, essa água tem algumas substâncias que são adicionadas, onde as partículas menores vão se juntar, se unir, formando flocos. Então, nós passamos na etapa de floculação. Em seguida, essas partículas maiores, elas começam a descer por ser mais pesadas e acumulam no fundo do tanque de decantação, ou seja, essas partículas elas decantam, elas vão para o fundo do reservatório, do tanque. Aí, em seguida, ela passa para o processo de filtração, onde os filtros que são utilizados são carvão ativado, areia e cascalho. Então, esses filtros vão segurando as partículas de água, as partículas que estão na água,
E aí, então, na última etapa é adicionado cloro e flúor. Cloro para matar os micro-organismos que possam estar nessa água e o flúor para proteger os nossos dentes. E aí, então, essa água passa para um reservatório de água tratada. Uma captação é feita, levado para um novo reservatório, onde ela será distribuída para as nossas casas, para comércios, indústrias e etc. E aí, para finalizar, eu pedi uma atividade, né, sobre essas questões, sobre esses assuntos que nós tratamos na aula anterior, e essas são as perguntas. Então, em um trecho de uma reportagem sobre o mau uso da água, o autor fez a seguinte afirmação: a maioria dos consumidores, em todos os setores, utiliza mais água do que realmente precisa, havendo um desperdício generalizado, ou seja, geral. Pensando nisso, responda: que consequências esse mau uso da água pode nos trazer? Enfim, a falta de água, né, pessoal? A escassez de água, a dificuldade, né, de obter água. Então, se a gente continuar usando água mais do que o necessário, continuar desperdiçando água, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais, vai faltar, certo? Então, essas são as consequências. O mau uso da água gera desperdício e gera falta de água também. 2. Considerando o uso de água em sua residência, em que momentos você considera ser possível reduzir o consumo de água? Então, todos nós, né, nas nossas casas, podemos tomar medidas de evitar o gasto de água. Então, medidas simples como fechar as torneiras quando for lavar as mãos, quando for escovar os dentes, quando estiver lavando louça, tá? Evitar deixar a torneira pingando, chuveiro pingando, tomar banhos rápidos, banhos curtos, não demorados, tá? São todas medidas simples que a gente pode fazer. E outras também, né? Evitar ficar lavando calçada o tempo todo, lavar o quintal todo dia com água, tudo isso a gente pode estar fazendo para evitar o desperdício, certo? E a terceira e última questão: não é recomendável beber água diretamente da fonte, ou seja, de um rio ou lago. Essa água deve ser testada e tratada para que possa ser consumida, independentemente de sua aparência. Explique a importância desse tratamento. Então, pessoal, essa afirmação é verdadeira, né? Nós não devemos beber água diretamente da fonte, ou seja, pegar de um rio, de um lago, né, de um chafariz qualquer, da cachoeira, e estar bebendo sem ter certeza que aquela água ela está livre de micro-organismos que possam nos causar doenças, né, de impurezas. Então, a importância do tratamento é justamente tornar a água potável, ou seja, livre de impurezas, livre de sujeira e livre de qualquer micro-organismo, qualquer ser que possa vir a nos causar uma doença, tá? Então, a água ela deve ser tratada, ela deve ser filtrada para que não nos cause nenhum mal. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer problema, estou à disposição de vocês. Chegamos ao fim da nossa revisão. Até a próxima aula. Agradeço a atenção de todos. Até lá!